Fala galera, boa noite. Começando mais um SAFcast do SAF Bom Pastor. Traremos novos episódios todas as quinta-feiras, 19h30. Falaremos de assuntos diversos como saúde, bem-estar, vida financeira, saúde animal, dia a dia do segmento funeral e curiosidades. Eu sou Jefferson Martins e estamos aqui hoje com o Rubens. Rubens, que é meu amigo pessoal de longa data, consultor do Sebrae. E hoje nós vamos falar aqui sobre inovação e tecnologia, que é dos assuntos que o Sebrae trata muito forte, a nível nacional. Boa noite, Rubens. Primeiro, queria que você contasse um pouquinho da tua experiência com o Sebrae, quanto tempo você trabalha lá, como é que funcionou essa... Por que o Rubens foi parar no Sebrae? Legal. Bom, cumprimentar aí os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Obrigado, Jefferson, pelo convite. Agradecer a toda a equipe aqui, da produção, que está cuidando com carinho do nosso momento aqui. Bom, eu sou o Rubens Negrão, sou nascido na cidade de Rolândia. Comecei a trabalhar muito cedo, tanto é que a gente se conheceu aí, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, minha formação é na área de administração de empresa. Sempre atuei nessa área, de relacionamento com as empresas. Comecei muito cedo, como eu disse, lá na Associação Comercial de Rolândia. E por estar nesse meio do associativismo, entrei na FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Paraná. Eu representava a FACIAP aqui no norte do estado, foi onde a gente se conheceu. Foi no evento em Foz do Iguaçu, no evento em Foz do Iguaçu, que a Associação Comercial aqui de Ibiporã foi receber um prêmio pela federação, e a gente estava lá junto. E fiquei 4 anos na federação, e após uma tentativa aí de oportunidade dentro do Sebrae, comecei a trabalhar no Sebrae no escritório de Apucarana. Então, em 2008, eu comecei lá em Apucarana. Apucarana é hoje muito reconhecida pela produção de bonés, a capital do boné em todo o país. Fiquei lá 5 anos e em 2013 fui convidado a vir a Londrina, aqui na nossa Regional Norte, para assumir toda a responsabilidade do atendimento Sebrae na região norte do Paraná. E desde 2013, então, estou aqui, próximo a Ibiporã, aqui no norte do Paraná. Ao longo disso tudo aí já se foram 14 anos de Sebrae. Tempo passa, Rubão? Tempo passa, a gente não percebe aí, mas ao longo dessa trajetória a gente faz muitos amigos e conhece a trajetória de muitas empresas, e é uma instituição dá muita satisfação em trabalhar. E hoje o Sebrae é reconhecido como uma das melhores empresas de se trabalhar e também uma das marcas mais lembradas do país, marcas nacionais mais lembradas do país, a 8ª marca mais lembrada. Então isso também é muito bacana da gente comentar. Mas Rubens, assim, eu te apresentei, falei que você trabalha no Sebrae, falei que você é o cara, aquela coisa toda e tal. Mas assim, para quem está nos assistindo, para quem está aí acompanhando a gente através do nosso podcast, aí, do nosso SAFcast, o que é o Sebrae? Porque tem muita gente que às vezes ouve falar Sebrae, mas às vezes não tem a concepção. O que é o Sebrae? Como que ele funciona? Para que o Sebrae foi criado, foi constituído, Sim, o Sebrae esse ano completa 50 anos, então a gente aí já é uma entidade cinquentenária aí. Sim. Ela começa, por isso que muita gente, Jefferson, tem o Sebrae como... vai no Sebrae buscar crédito. Porque quando o Sebrae nasce, ele nasce com o nome SEAG, que era o Centro de Apoio Empresarial e tal, e de Gestão. Umas linhas de crédito do governo, para você ter acesso, era o SEAG que liberava. Então, você tinha que participar de uma capacitação, participar de um programa, para ter acesso àquelas linhas de crédito. Te arruma o dinheiro, mas antes disso você precisa entender e aprender como é que você vai usar esse dinheiro. Essa era a lógica da época, 50 anos atrás, quando foi criado. Bom, por isso que muita gente vai no Sebrae hoje, tem buscar crédito, mas a gente não é uma instituição financeira. Sim. Bom, passado muito tempo aí, o Sebrae, na década de 80, ele muda para Sebrae com S, e ele vira uma OS, que é uma entidade, uma organização social. Ela é mantida com
uma parte do recurso público, então a gestão da empresa é uma gestão pública, porque precisa ser auditada pelo Tribunal de Contas da União e tudo mais, mas ela é gerida por 13 entidades que dá uma conotação privada para o SEBRAE. Que é o conselho, no caso. Que é o conselho, nosso conselho deliberativo, formado por 13 entidades, algumas entidades vinculadas ao governo, mas a maioria são entidades de classe. Entendi. Então, nós temos aí, por exemplo, a FIEP, que representa a Federação das Indústrias, a FEComércio, que representa a Federação do Comércio, a própria FACIAP, que representa as associações empresariais e comerciais. Temos aí a FAMPEPAR, temos a OCEPAR, enfim, são 13 entidades que compõem, né, ao nosso conselho. Bom, falando de SEBRAE, de S, então nós fazemos parte do Sistema S. Então, da onde vem o recurso? O recurso ele é arrecadado da folha de pagamento das grandes empresas. Então, as grandes empresas, na folha de pagamento, têm um percentual que vai para o Sistema S. SESI, SENAC, né, toda a Senai, a própria OCEPAR, né, que tem ali no sistema, enfim. Então, uma parte disso vai para o Sistema S e depois é fatiado para os S. Então, né, é subfatiado. Tanto SENAC, tanto SEBRAE. Para o SEBRAE. Isso vai para Brasília, né, no SEBRAE federal. Os estados apresentam os seus projetos e recebem uma fatia desse recurso. Mas, como eu disse, é um pedaço do nosso orçamento. Né? A outra parte do nosso orçamento é das nossas iniciativas privadas. Por isso que alguns programas, alguns cursos, algumas consultorias, nós cobramos. Então, a gente tem a nossa parte social, então, por exemplo, o atendimento ao MEI, né, que é o microempreendedor individual. Praticamente todo o atendimento ao MEI é gratuito, tanto no SEBRAE quanto nas salas do empreendedor, onde as prefeituras são as nossas parceiras. E a gente vai graduando, conforme a maturidade da empresa, o nível também de complexidade, de exigência, de entrega é maior e a gente faz uma compensação. Algumas coisas são subsidiadas, outras não. Então, são vários programas que compõem aí o nosso orçamento e a gente trabalha assim. Citando um desses programas, até a gente está participando, né? O SAF teve a oportunidade aí esse ano de participar do programa chamado Alto Potencial, né? Que é um programa onde, pelo que nos foi passado, foi selecionado aí entre várias empresas a nível estadual, 42 empresas que se destacaram nos últimos anos e vieram para melhorar esse desempenho. Isso é um programa que ele tem um subsídio do SEBRAE, Exatamente. Né? Então, são 42 empresas no estado. Né? Então, muitas pessoas conhecem o SEBRAE. Eu quero abrir uma empresa, procure o SEBRAE. Né? Então, naquela fase inicial do negócio. Mas nós atendemos também com soluções para empresas que já estão para se tornar uma média grande. E nos 2 últimos anos, também atuamos com as médias e grandes empresas, com inovação, aí, que é um dos temas da nossa conversa. Mas o alto potencial, já que você comentou, nós trabalhamos em empresas com um perfil bem específico. São empresas que estão crescendo rápido, empresas que têm à sua frente empreendedores igual o Jefferson aqui, um cara arrojado, faca no dente aí, que quer fazer acontecer, e estão num modelo de negócio passivo de escalabilidade sem muito investimento. Porque quem está na economia, vamos colocar assim, tradicional, para crescer, precisa criar uma nova unidade, né? Praticamente o mesmo investimento que foi feito para abrir a primeira unidade precisa ser feito para abrir a segunda. Uma terceira, com certeza. Então, a gente busca empresas que possuem um modelo que conseguem escalar com a estrutura atual, vamos dizer assim. Modelo de escalabilidade, né? Que seja duplicável, né? Que a pessoa consiga fazer a duplicação desse negócio e fazer a coisa realmente fluir. Exatamente, né? Sem muito investimento. Mas sabe o que eu falo, o Rubens? O que muitas vezes vocês que estão nos assistindo em casa, às vezes não tem uma percepção, e eu lá no passado também não tinha essa percepção. Quantas vezes você recebia uma ligação de alguém do SEBRAE, né, na cabeça vinha, os caras estão querendo me vender alguma coisa. Só que, como o Rubens falou,
tem recurso que vem da União, tem recurso que às vezes vem da iniciativa privada. Claro que tudo que é ofertado hoje, ele tem um custo para isso. Mas eu posso dizer para vocês que o subsídio que acontece, por estar participando Sim, até, sim. né, do programa do Alto Potencial, o subsídio que acontece é o que a gente paga por um treinamento, por um programa desse que nós começamos acho que em março, abril, e vai até novembro. Final de Então, novembro. quer dizer, é praticamente um ano inteiro de treinamento que a gente tem encontros semanais, que a gente tem crescimento, que abre assim os horizontes para uma série de coisas. Que nem você falou, né? O Jefferson empreendedor, o Jefferson que vai, que faz. Mas assim, porque a gente busca, porque a gente vai atrás. Então, se você recebeu uma ligação de alguém do Sebrae, né, eu sempre digo o seguinte, escuta, porque se não sair negócio naquele momento, pelo menos o network vai ficar. Né? Você vai ter ali uma abertura para alguma coisa. Então, talvez a tua empresa não está crescendo, ou você não está crescendo tanto que precisa, porque talvez você não está olhando para o que tem à tua volta e absorvendo as oportunidades. É o que eu sempre falo, a oportunidade ela é lançada. Cada um faz dela Exatamente. o que convém, né? Bom, o nosso orçamento é anual. Uhum. Então, o subsídio é anual, não é toda hora que tem. Uhum. Tanto é que essa época do ano já acabou. Já começa a acabar. Então, né, as empresas nos procuram, olha, eu gostaria de implementar uma consultoria e tal. Bom, o subsídio, ele acaba e começa só em janeiro. E mesmo assim, são para programas pré-definidos. Uhum. Então, realmente, o que você falou, se você foi convidado, a gente tem um trabalho interno, né? A gente tem um banco de dados com mais de 1.300.000 empresas no nosso banco de dados no Paraná, e a gente faz um tratamento desse, né? Uma inteligência de dados para chegar na empresa certa para o programa certo. Até porque você está investindo naquela empresa, de certa forma o Sebrae está apostando, né? A gente tem um pacto ali, né? O Sebrae junto com a SAF aqui também a gente tem um pacto de chegar no final do ano, entregar resultado. Né? Porque as empresas, entidades que trabalham com consultoria e capacitação, o resultado é o sucesso do cliente. Sim. O marketing é o sucesso do cliente. Porque se a empresa não começa a ter resultado, não tem o ganha-ganha, não vai indicar, nós não vamos atingir nossa meta de satisfação de cliente. Né? Então, e também o Sebrae se profissionalizou muito em termos de indicadores, metas internas. A gente teve uma outra conversa aqui, nós somos CLT, o nosso modelo de contratação é CLT, e isso às vezes parece uma coisa sutil ali, mas entrega resultado. Né? Entrega resultado. A gente tem um ritmo de uma empresa privada. Na realidade é uma empresa, vamos falar assim, com cunho governamental, mas que vocês são cobrados por resultado. Não é aquela empresa que ela é um órgão público que quem está lá pensa como funcionário público, né? Você pensa exatamente em trazer o resultado. A gente tem ali as exceções, né, nos órgãos públicos, né? Tem gente muito boa, né? Sim, com certeza. Mas, infelizmente, no Brasil foi rotulado, né? A pessoa está ali, né? Exatamente. Esperando a aposentadoria, né? Aquela coisa. O Rubens, mas assim, ó, que nem é legal a gente comentar isso aqui, porque o SAF, com 75 anos de mercado, né, muitas vezes a empresa pensa assim, ó, eu já estou com X anos no mercado, não preciso fazer mais nada, agora o barco anda por si só. Né? E a gente sempre está buscando inovação, sempre está buscando mais conhecimento, está buscando mais crescer dentro do mercado que a gente atua. Né? Mas aí tem uma pergunta seguinte, a gente já está no mercado, mas e aquela pessoa que ainda está pensando em empreender? Primeiro, né? Ela não sabe ainda se ela é empreendedora. Como identificar? Como que ela pode parar e falar assim, não, eu sou empreendedor ou eu não sou empreendedor? E por onde começar esse caminho? Existem 2 tipos de empreendedor. Aquele empreendedor por necessidade, que precisa aumentar a renda dentro de casa, ou por algum motivo perdeu o emprego, enfim, né? Não tem o que fazer, não tem opção. Um exemplo bem simples disso que você está falando é mais ou menos, fiquei desempregado agora, eu vou começar a fazer pão, salgadinho, vou sair de porta em porta vender. Esse é o cara da necessidade. É o empreendedorismo por necessidade. Sim. Então, não deu tempo de pesquisar, não deu tempo de buscar informação, é o que ele sabe fazer com o que tenha naquele momento, empreendeu por necessidade. E o empreendedorismo por oportunidade, que são pessoas que normalmente têm uma experiência em alguma área, se formou,
ou fez uma leitura ali, né? Poxa, eu vi uma demanda naquela área. Então, quem empreende por oportunidade, as chances de sucesso, as chances de continuidade são um pouco maior do que quem empreende por necessidade. Mas independente, né, dos dois modelos, né, Jefferson, assim, os dois modelos precisam de planejamento, precisam de uma gestão financeira e, principalmente, do perfil empreendedor que você comentou. A gente brinca lá no Sebrae que o empreendedorismo, todo mundo nasce empreendedor. Quando a gente é criança, né, e quem tem criança em casa, quem, né, percebe que a criança é criativa, a criança pega ali uma pedra e imagina um carro, imagina um avião, né? Então o poder de imaginação da criança é grande e isso é associado a empreendedor, porque o empreendedor ele sonha e concretiza aquele sonho. Né? Então, só que ao longo, né, com o passar dos anos, muitas vezes esse talento, né, essa aptidão pelo empreendedorismo é podado. Né? Ah, moleque, onde já se viu? Isso aí é uma pedra, não está vendo que é uma pedra? Né? Ou quero vender biscoito na escola. Ah, não, escola não é lugar de vender biscoito, né? É lugar de estudar. Então vai podando as ideias, a imaginação. E a gente também no ambiente escolar, quem vai em escola de criança, é tudo colorido, é tudo no chão, é tudo jogado, né? Vai num ambiente, numa sala de aula já de adolescente, é tudo padronizado, é tudo da mesma cor, né? Então, o mundo, né, e a sociedade vai podando esse talento empreendedor nato. Na verdade, falta desenvolver mais isso nas primeiras fases ali, que é quando a criança tem a facilidade. Precisa estimular. Falta estimulação. Né? Por isso que o Sebrae também, nós trabalhamos com a pedagogia empreendedora, que é implantar nas escolas, tanto pública quanto privada, uma educação empreendedora, que nós tenhamos nas grades escolares ou empreendedorismo. Né? E não pensando no capitalismo, porque toda profissão vai precisar vender. Toda profissão vai precisar de uma gestão financeira, controlar as despesas, né? Eu sempre brinco, eu sempre falo que assim, que a gente que trabalha com vendas, né? A gente tem vendas no sangue, a gente fala que atrás de todo profissional bem-sucedido, antes de qualquer coisa, tem que ter um bom vendedor. Tem que ter. É sempre assim. Ele tem que ter, nós estávamos falando de rede de contato, né? A gente tem que ter autoestima, acreditar em você mesmo, né? Então, todo profissional, um dentista, um açougueiro, um padeiro, um médico, porque se formou, vai precisar ter cliente. E para ter cliente, você tem que vender o teu peixe. Né? Exatamente. Bom, então voltando lá no empreendedorismo, vamos imaginar... Quero ser empreendedor, já sou adulto, não sei se tenho competência, se eu tenho uma característica empreendedora. Nós temos no Sebrae um programa chamado Empretec. O Empretec, ele nasce... Nós temos tempo aqui, né? Tem, vai à vontade, então, vamos à vontade. Lá. O Empretec, ele nasce na década de 70. Lembra quando eu disse que o Sebrae nasceu? Para você ter acesso ao recurso, você tinha que fazer... um treinamento e tal. E as pessoas, o mundo inteiro funcionava assim. Então a ONU mapeou as regiões, né, do mundo menos desenvolvida. E, junto com os grandes bancos, criou programas de desenvolvimento para esses países, né, menos desenvolvidos aí. E a regra era essa. A ONU tem um programa para você ter acesso ao recurso para abrir o seu negócio, você tem que participar de um curso de gestão financeira. Então, criou lá um método de gestão financeira. Isso é a origem do Empretec. Estou dando um spoiler aqui. E nesses países, eles emprestaram dinheiro com a obrigatoriedade de fazer um curso de gestão financeira para saber usar esse dinheiro. Passou 5 anos, a ONU voltou nessas localidades e entrevistou as pessoas que tiveram acesso ao dinheiro.
mais de 80% tinham fechado e ainda estavam com dívida. Pô, emprestou dinheiro, fez o curso e tinham fechado e ainda estava com dívida. Pô, então tem alguma coisa errada. Poxa, a gente liberou o recurso. Fez o treinamento. O que tem de errado? Né? Bom, contrataram uma equipe de psicólogo para entrevistar essas pessoas que acessaram essa linha de crédito, para entender como é que funcionava, como é que era o estilo. E esses psicólogos voltam com um padrão de comportamento, independente de sexo, de religião, classe etnia, cor e região, né, e país, língua que essas pessoas estavam. Eles voltam para o laboratório, vamos dizer assim. Poxa, encontramos um padrão de comportamento em quem teve sucesso. E eles mapearam 33 características, que se a gente resume isso em 10. Não vou lembrar todas aqui, mas, por exemplo, planejamento estratégico. Quem conseguiu aplicar o recurso emprestado lá atrás tinha um mínimo planejamento. Ó, eu vou caminhar aqui, se não der certo eu vou por essa linha e tal. Persistência. As pessoas que conseguiram ter sucesso com o recurso aplicado não desistiram no primeiro obstáculo, não tiveram ali, mudaram o caminho, né, que persistência é diferente de teimosia. Né? Então, mudaram o caminho, nossa, eu vou conseguir, mas aqui não deu, vou por ali. Tinham metas estipuladas, poxa, a minha meta é chegar em tal dia com tal resultado. Rede de contato, numa rede de contato mínima, né? Poxa, eu tenho amigos, eu tenho parente, eu já tenho acesso, conseguia usar essa rede de contato a favor do negócio. Autoestima elevada, acreditava no seu taco, no seu potencial. Poxa, não, eu vou ali, eu sei que eu vou conseguir. Sim. E, já passei por tantas coisas e tal, então tinha essa autoestima. E tem mais outros comportamentos aí que quem vai fazer o Empretec aí vai saber. Bom, aí que nasceu o Empretec. Então, a ONU, junto com essa equipe de psicólogos e educadores, criaram um programa para desenvolvimento das competências empreendedoras. Que eles fizeram uma analogia à música. Poxa vida, dá um violão para o Rubens aqui, não sai nada. Né? Para mim, menos ainda. Alguns são talentosos, né? Poxa, de ouvido o cara toca. É o talento. Outros têm que passar por um curso, um treinamento, aprender partitura, enfim, passar por tudo isso. E daí isso. Pega a música, divide em partitura, vamos entender a matemática por trás da música e daí as coisas se desenvolvem. Né? Então, o esforço, muitas vezes, bem trabalhado, supera o talento. Sim. Né? Então, no empreendedorismo é a mesma coisa. Tem pessoas talentosas, desde criança, já papai, né? Mas o esforço bem trabalhado em cima de metodologia supera o talento. O Empretec e o empreendedorismo é isso. Né? A gente consegue trabalhar, a gente consegue mapear aonde quem quer empreender, às vezes, poxa vida, aqui eu faço as coisas, mas eu não tenho planejamento. Vou fazendo, gosto de vender, a hora que chega em casa está tudo bagunçado. Vendi, mas será que o preço que eu estou vendendo é o preço correto? Exatamente. Aí no final da conta, você fecha a conta, toma o prejuízo, aí vira aquela bagunça. Então dá para mapear isso, dá para trabalhar isso, é uma parte comportamental do negócio. Porque ser empresário é diferente de ser empreendedor. Sem dúvida. Então, se nós estamos aqui com papo também com o empresário aqui. Bom, abriu o CNPJ, sou empresário. Mas será que sou empreendedor? Porque muitas vezes, quem abre empresa, né? Às vezes o colaborador, né? Não, eu vou abrir empresa porque eu quero trabalhar menos. Então, eu já vou adiantando aqui, né? Respondendo também eu falo que abrir empresa, eu faço uma analogia até com o casamento, né? O camarada fala que vai casar e que a vida vai ser mais tranquila, né? Pelo contrário, você passa a ter os seus
mais o da esposa, daqui a pouco vem filhos, a coisa aumenta, a responsabilidade aumenta. Aí você assume um papel ali que não tem mais para onde correr e você começa a ter colaboradores. Mas tanto o casamento quanto ser empresário tem seus lados bons. Tem seus lados bons. Tem. Até comentei agora há pouco contigo, né? Acho que foi aniversário da tua esposa, Sim, né? minha esposa. Ontem, se eu não me engano. Né? Parabéns para ela aí, parabéns para vocês como casal. E eu falo que assim, o empresário e empreendedor, se ele não tiver a mulher do lado dele, né? Falando dos casados, porque eu falo que assim, se a gente trabalha sozinho, Rubens, a gente tem uma velocidade, mas se a gente tem alguém do lado, por menos que faça, mas que pelo menos te motive no dia a dia, a tua velocidade aumenta. Os seus motivos. Quais são os motivos pelo qual você levantou da tua cama hoje? Qual o motivo você tem para continuar? Qual o motivo você tem para fazer o que você faz? Então isso acaba te motivando também a caminhar, a continuar. E é uma realização pessoal, né? De você ver um sonho, poxa, eu tive a ideia de abrir um negócio. Daí você abre, começa a dar resultados, fala, poxa, de uma ideia saiu um negócio. Mas assim, nós estamos falando aqui, questão do, será que eu sou ou não sou empreendedor? Beleza, já consegui descobrir que eu sou o cara que tem empreendedorismo na veia. Mas e agora, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço se eu quero abrir uma empresa? Como é que eu faço, né, para dar os próximos passos? Como é que funciona isso? Bom, então a gente falou aqui né, sou ou não sou empreendedor, mas muitas vezes a gente tem o colaborador com o espírito empreendedor, que nós chamamos o intraempreendedor. Né? Daí o intraempreendedor, porque muitas vezes não tem espaço para todo mundo ali, né? Pô, se todo mundo abrir uma empresa, ninguém vai ter, não vai ter colaborador, não vai ter funcionário. Então, cada um tem o seu papel na cadeia. Cada um tem o seu papel e o intraempreendedor, cabe a ele encontrar a empresa que estimule, que consiga dar espaço para ele desenvolver as suas ideias também. Na realidade, ele ser empreendedor dentro do negócio do outro. Exatamente. É simples assim. E, né, com o seu papel, com os seus riscos também, com as suas responsabilidades. Cabe ao empreendedor também identificar essa característica na sua equipe, estimular, porque cada pessoa trabalha de um jeito. Né? O intraempreendedor, ele gosta de autonomia, ele gosta de liberdade de fazer acontecer e tal. E outros precisam do passo a passo. Olha, aqui você vai ter que fazer isso de manhã, depois à tarde você vai fazer isso, e antes de ir embora você vai fazer isso. Cada um no seu perfil. E às vezes acontece também o quê? Às vezes a pessoa ela tem uma boa ideia, ela é empreendedora, só que às vezes ela não tem o recurso financeiro. E às vezes ela fica, às vezes, com uma ideia boa para colocar no mercado e fica ali, será que eu devo, será que eu não devo? E às vezes, é isso que você falou, é ser o intraempreendedor. Às vezes, numa parceria de ganha-ganha, às vezes eu não tenho recurso, eu busco o Rubens, que é o cara que tem o recurso, eu tenho a ideia, vamos fazer uma parceria, vamos lançar um produto, vamos fazer qualquer coisa relacionada, e é onde as coisas acontecem. E essa resposta caminha para a tua pergunta, né? Como fazer? Bom, então, o primeiro passo é a gente colocar isso no papel. Antigamente falava-se muito do plano de negócio. Ainda é atual, né? Mas o plano de negócio de antigamente ele era muito pesado, né? Tinha que fazer americanizado lá o business plan. Fazer pesquisa de mercado, analisar o concorrente, buscar o fornecedor. A hora que o plano de negócio ficava pronto, já vinha alguém com uma outra ideia e saía na frente. Sim. Hoje, a gente usa uma metodologia que já é bastante difundida também, mas algumas pessoas não conhecem, que é o Canvas. Né? No Canvas, em 1h30, você já coloca a sua ideia no papel e modela ela no seguinte sentido. O que eu vou vender, qual o meu diferencial dos meus concorrentes, quem vai ser o meu cliente, porque a gente sai daquele modelo, eu vendo tudo para todo mundo. Hoje você vende algo para alguém. Tem que ser mais específico. Mais específico. Quem que é o meu nicho, quem que é o meu mercado, como que é o estilo de vida desse E quanto mais exclusivo for, melhor é o resultado. Você consegue agregar mais valor, entender melhor o cliente e você se especializar naquilo. Né? Bom, então essa ferramenta, o Canvas, em 1h30 você mapeia ela, quais vão ser suas fontes de receita, suas fontes de despesa, e ali você consegue modelar a sua ideia. Pô, será que a sua ideia não está capenga? Não está faltando uma perna aqui?
né? Quem vão ser né, o perfil da sua equipe, qual o equipamento que você precisa ter. Então, ali, 1h30 de conversa, você já modelou. A partir disso, você começa a estruturar realmente o negócio. Bom, eu vou começar do zero, vou buscar uma franquia, vou buscar um licenciamento, vou me inspirar, porque tem que fazer uma leitura de mercado. O que eu vou fazer de diferente? Senão, você vai se canibalizar ali, né? Poxa, eu vou concorrer por preço. Talvez não é uma boa estratégia. Né? E porque pode ver que muitas empresas que antigamente concorriam por preço, hoje já estão buscando o seu diferencial. Ou desapareceram do mercado. Ou desapareceram. Vem aqui que aqui é o mais barato da região. Né? A gente, né, cobre qualquer orçamento. Sim. Então, essa é uma estratégia muito arriscada, que hoje quem usa essa estratégia são grandes empresas que têm muito poder de compra com os fornecedores, né, que daí realmente conseguem lutar nesse, a gente fala aí, o oceano vermelho aí, Sim, né? sim. Mas quem quer para o oceano azul realmente tem que se diferenciar e colocar no papel, buscar, como você disse, parceria. Será que como é que eu vou me alavancar financeiramente? Eu já tenho um recurso, vou buscar numa instituição financeira, vou buscar um sócio. Lembrando que sociedade também é um ponto que dá um podcast aqui. Né? Porque Outro assunto. Sociedade é um casamento. Sim. Como é que esse sócio vai entrar? Como é que esse sócio vai sair? Qual a responsabilidade de cada um dentro da sociedade? Responsabilidade de cada um. As famílias dos sócios começam a crescer. Sim. Vai entrar o familiar de um, sucessor de outro. Então, dá um podcast aqui falando sobre empresa familiar, vamos marcar um outro sucessão. Sucessão Isso é um assunto bem legal. E a maioria das empresas, das pequenas empresas, das empresas da nossa região, são empresas familiares. Sim. Na verdade, o Brasil foi constituído, na sua grande maioria, por empresas que começaram empresas familiares e foram tomando os rumos que a gente vê hoje a economia, né? Exatamente. Tanto que assim, o grande volume financeiro no Brasil hoje estão nas micro e pequenas empresas. Né? A gente vê que o PIB hoje ele é constituído muito em cima disso, né? E não só o PIB, quanto os empregos. Sim. Né? Hoje, mais de 70%, na verdade, sim, mais de 70% do PIB é das pequenas empresas e 90 e poucos por cento da do emprego é das pequenas e médias empresas. Né? É bem isso. Então, é a força dos pequenos, né, empresários aí que, empregando 2, 3, 4, fazem a diferença aí na nossa economia. E se a gente for olhar para as cidades, né, aquela cidade que consegue acolher as pequenas empresas, que conseguem criar um ambiente favorável para as pequenas empresas, essa nova geração vai ficar na cidade. Porque o que acontece quando as pequenas empresas da cidade não vão bem, não geram expectativa de futuro. Então a nova geração vai procurar outras oportunidades. Né, vai estudar fora e já fica na cidade que estudou, ou quer se formar para ir num grande centro. Então a gente também tem, como Sebrae, um papel importante em criar um ambiente favorável para as pequenas empresas. A gente falou bastante sobre ações empresariais, né, a capacitação, o planejamento e tal, mas também a gente tem um papel importante no ambiente, criando leis que incentivam as pequenas empresas, criando acesso a créditos, a linhas, né, de recursos financeiros acessíveis, a educação empreendedora, como a gente comentou aqui. O que eu vejo que falta muito hoje dentro do empresariado brasileiro é essa questão do... Eu digo assim, que para você continuar crescendo, você tem que ser um eterno estagiário. Você tem que sempre estar buscando, sempre estar aprendendo, sempre estar crescendo, sempre estar querendo saber algo a mais. E quando você acha que você já sabe tudo, né, você já está naquele ponto de estagnação. Então, o que eu vejo que falta muito hoje dentro do empresariado é isso, é buscar conhecimento, é buscar inovação. Porque, assim, o que fez, por exemplo, o SAF Bom Pastor chegar onde está hoje, nesses 75 anos de história, não é o que vai levar a empresa a ficar no mercado mais 75 anos. E, para isso, a gente tem que fazer o quê? Buscar inovação, buscar tecnologia, buscar o que tem de moderno, buscar treinamento, atualização, ver o que o mercado... Né, para onde o mercado está caminhando dentro de cada segmento de cada empresa, que é o que a gente tenta fazer todo dia. Por isso que a gente está, né, numa parceria bem sólida aí com o Sebrae, buscando todos esses treinamentos. Mas, Rubens, assim, ó,
Às vezes as pessoas perguntam assim, eu preciso encontrar alguma solução criativa, onde é que eu busco isso? O Sebrae, de repente, pode ser um caminho também para ajudar as pessoas nesse caminho? Sim, a gente tem oficinas lá, o Design Think, por exemplo, né, que você parte do pressuposto que a sociedade tem uma dor e essa dor precisa ser resolvida com algum produto ou serviço. Encontrar essa dor é feeling. Eu acho que é o desejo de qualquer empreendedor. É né? feeling e muitas vezes você também tem que se colocar no lugar do cliente, do consumidor. Quantos negócios surgiram porque o próprio idealizador desse negócio passou pela dor, né? Então, é claro que é um caso de uma grande empresa e tal, mas Netflix, poxa, passou ali, quem criou a Netflix, aquele trabalho de devolver a fita, de pagar a multa, de ter que rebobinar. Você é desse tempo, né? E você devolvia sem rebobinar, pagava a taxa pagava ainda. A taxa. Então, essa dor, falou, não, isso não pode acontecer. Né? Isso deve ter uma outra solução. Então, e as coisas surgem assim. A entrega, né? O delivery. Poxa, tô aqui em casa, vou ter que buscar comida, por que eu não posso pedir? Pedir alguém me entregar. Surge o delivery. Então, os incômodos, né, se bem trabalhado, aí que estão as dores e as oportunidades de negócio. E quem sabe visualizar, quem sabe identificar, vai criar essas soluções, né? E assim, né, o empreendedor aí, ele passa uma ideia isolada, é só uma ideia. Não tem valor nenhum. Muitas vezes, poxa, eu tive a ideia do Uber, né? O Uber foi lá e me copiou. Não, hoje Você teve a ideia, mas não pôs em prática. Hoje existem, é claro que eu não li o material, mas dizem que a cada ideia nova, no mundo, 400 mesmas ideias estão sendo criadas. A diferença é quem vai pôr em prática e quem vai ter o sucesso. É a ação e a coragem, né? De colocar em prática, de arriscar e fazer isso acontecer. A hora que eu falei, porque às vezes eu tenho algumas ideias, viu, Jefferson, de, poxa vida, aqui dá um negócio, a hora que eu tenho essa ideia, agora eu tô com esse número na cabeça, mas 400 pessoas tiveram a mesma ideia no mundo, né? Na Índia, na China. Quantos não tiveram a ideia? Você falou do Uber, né? Quantos não tiveram a ideia de criar um aplicativo de transporte compartilhado? E aí os caras o Google já existia, antes do Uber, né? Foi só um algoritmo ali que juntou as coisas. E também não esperar o governo, não esperar a legislação, porque as ideias vêm antes e depois a legislação, as leis têm que se adequar ao que está acontecendo, né? Porque o mercado, né, num país aí capitalista, num país democrático, o mercado também dita algumas regras. A gente tem visto aí recente até falar, nós estamos aí em ano eleitoral, eleição chegando, agora domingo tem eleição para presidente, enfim, para todos os cargos políticos aí, e a gente tem visto, principalmente nesse ano, muito aí a questão da regulamentação da internet, o pessoal falando, porque até então tinha-se aquela visão da nossa época, né? Vamos falar lá 20 anos atrás, quando a internet chegou, que era a internet de escada, você tinha que pôr para discar, hoje você pega aí a internet de alta velocidade, enfim, evolução nesses 20 anos. Quando se pensava em ter um aparelho telefônico, na nossa época, né, você ia fazer telefone, quem tinha telefone fixo em casa era um... Era luz, porque tinha dinheiro, né? Saía ali com aquele tijolão ali. Quem tinha dinheiro. E hoje a gente anda com o celular na mão. Então, assim, realmente é isso que você falou. A evolução, né, e você ter soluções criativas para determinadas situações, ela vem justamente disso. É ter a coragem, ter a vontade de ir lá e fazer. E outra, mas será que tem uma lei específica para isso? Se lança, faz o que tem que fazer depois... Né? Quem tiver que criar a lei, que se vire depois para ajustar essa lei para atender a necessidade. Né? E a velocidade, né, da tecnologia, ela vem crescendo assim, exponencialmente. Cada vez mais. Aquela lei de Moore, né, que lá atrás, né, o que você acabou de falar, era um computador e olha só, em menos de 20 anos, hoje a gente tem mais celular no Brasil do que habitante. Sim. Né? São mais de 280 milhões de celulares. E a gente é um país de 200 milhões de habitantes. Então, existem mais celular do que habitantes. Então, dentro de um celular hoje, tem mais tecnologia que aquele computador lá atrás. E essa
essa evolução da tecnologia vai fazendo com que o custo de acesso caia, porque você... Ah, não, beleza, o celular quando lançou era caro. Hoje, Motorola PT500, que é aquele que você falou que era o tijolão. Eu lembro quando veio, né, daí quanto menor o tamanho, mais caro ele era grandão, e ele né? vinha encolhendo, e agora voltou a era do crescimento de novo. Então, né? Exatamente. Então, a tecnologia, ela vai barateando, porque o custo de produção vai ficando cada vez mais barato, e isso, daqui a pouco, a gente já fala sobre isso, nós vamos ter o mesmo chip na televisão, na geladeira, nos eletrodomésticos, né, que é o tal da internet das coisas. Uhum. Mas a inovação, é legal essa conversa, porque a inovação ela não exige essa alta tecnologia. A inovação ela é no dia a dia. Melhorei um processo, eu consegui fazer mais com menos. E a inovação ela não tá relacionada somente a coisas, né? Ela está a ações, né? a processo, a mercado. Poxa, antes eu vendia para um público, agora eu consegui vender para um outro público o mesmo produto. Às vezes você mudou um nome, você mudou uma embalagem, mas o produto é o mesmo. A inovação ela está nesses detalhes. E a inovação, então, porque a inovação ela tem níveis de inovação. Então, tem a inovação incremental. Poxa, é aquela, né? Eu coloquei uma molinha ali que facilitou. Agora a porta fecha sozinha. Antes eu tinha que fechar a porta, eu pus uma molinha ali que agora a porta fecha sozinha, ganhei tempo, a porta não vai ficar mais aberta, o ar-condicionado não vai trabalhar menos. Então, uma molinha numa porta gerou uma série de economia. Gerou de benefícios, de economia. Então, é uma inovação incremental. E a inovação disruptiva, que daí é realmente, olha, antes era feito dessa forma, agora... Eu usava o táxi, hoje eu tenho um aplicativo que eu chamo Uber, passa na minha casa. Mudei a forma de funcionar. Então, a inovação, a gente tem que tirar esse paradigma da inovação. Uma que é caro, outra que é alta tecnologia, e outra, não, eu preciso reinventar a minha empresa. Não é isso. Né? A inovação ela vem do dia a dia, vem do detalhe. Há quanto tempo existe o sistema Toyota de produção? Quanto tempo existe? E se a gente pegar o sistema Toyota de produção e traduzir, é o processo de melhoria contínua. Sim. O sistema Toyota nada mais é que melhoria contínua. Melhoria contínua nada mais é que você estimular a equipe, as pessoas poxa vida, quem mais sabe daquele processo, de fazer aquilo que o próprio colaborador? E você dá espaço para... Às vezes você contrata uma consultoria fora, paga um absurdo para trazer o cara para te trazer uma inovação, e às vezes o colaborador que está ali tem uma ideia... Eu lembro na época de faculdade que tinha né, uma situação até de inovação aí, que o pessoal falava assim, estava tendo uma reunião de CEOs do grupo Colgate, né? Acho que era do Colgate, se eu não me engano, e falava-se assim, que eles tinham que achar um jeito de vender mais pasta de dente, porque o faturamento estava pequeno e não sei o que e tal, e a moça ali limpando a janela. De repente ela vira e fala, se vocês aumentassem a boquinha de saída da pasta de dente, quer dizer, uma coisa simples, aumentaram lá em 2, 3 milímetros, o consumo de pasta aumentou de uma hora para outra por causa assim, de um detalhe besta que ninguém tinha percebido. Exatamente. Então, assim, num processo de inovação, poxa vida, como que eu posso começar isso na minha empresa? Primeiramente, uma caixinha de sugestão, só que na própria equipe. Estimula uma caixinha de sugestão dentro da equipe. Ou uma árvore de ideias. Poxa, coloca uma árvore lá, seca, sem folha. Cada folha da árvore, um papelzinho coloca com uma ideia. Bom, primeiro processo. Segundo, tratar essas ideias, porque se a pessoa dá ideia e nunca mais recebeu um retorno, um feedback, a ideia de ninguém foi implementada. Quem implementou a ideia, obrigado e nada. Então, assim, tratar as ideias, ter algum critério. O custo-benefício,
qual que vai ser o impacto, o esforço para implantar essa ideia. Poxa vida, eu dei uma ideia, não, né, ela não foi posta em prática, mas eu sei que a ideia do Jefferson foi. Então, teve um retorno. Dizer, dessa vez a minha não foi, mas na próxima pode ser que a minha vá. Bom, você trata essa ideia, verifique custo-benefícios, impactos, resultados de cada ideia, valoriza quem deu a ideia. Um reconhecimento, uma viagem, um dia de folga, um prêmio, né? Valoriza quem deu a ideia e estimule que esse processo, porque eu já vi em algumas empresas, não, é a semana da ideia. Daí, na sexta-feira, acabou. Ninguém vai ter. Aí eu tive uma ideia. Acabou, meu. Agora é só esperar que vem. a outra... Né, outra campanha de ideia. Então, a ideia não funciona assim. Às vezes você está tomando banho e tem uma ideia. Às vezes você está ali pescando, arrumando alguma coisa, brincando. No hora bar. Né? No hora bar, né? Pô, as ideias vêm nesse... A ideia não vem quando você está estressado ali, né? A ideia vem quando você está relaxado. Então, estimule esse fluxo. Uma caixinha de ideia... uma árvore de ideias, trate essas ideias, reconheça quem deu a ideia, né? Tenha aí, recompense, né, quem deu as ideias, e isso vai sendo estimulado e a empresa devagarzinho vai mexendo na cultura. Deixa de ser aquela empresa com aquela cultura né, como é que era o nome daquela novela lá? Eu nasci assim, do Gabrielão, né? Eu nasci assim, sou sempre assim, vou morrer assim. Então deixa de ter a cultura do Gabrielão para começa a ter uma cultura das novas ideias. Sim. E nas equipes, valorize a experiência, valorize a juventude, tenha momentos de troca, porque é ali que as coisas dão fit, né? Dão match, que é os termos novos, mas dão liga ali, né? Porque vem muitas vezes uma ideia da tecnologia, que é a nova geração, e vem a ideia da experiência. E aí que as coisas acontecem, né? Então, a gente está falando de Uber, Netflix, são coisas que todo mundo fazia. Todo mundo já assistia filme há 40 anos atrás. Todo mundo andava de táxi. Só mudou o jeito. Todo mundo andava de táxi. Só mudou o jeito. Nós temos um outro exemplo aí que a gente usa muito em treinamentos empresariais, que era a Kodak, né? Você ia bater uma foto, você tinha que comprar um filme, tantas poses, punha na máquina. Aí quando você revelava era uma surpresa. Será que revelou todas? Será que não queimou alguma? E hoje, assim, você bate milhões de fotos no dia a dia com um aparelho de celular. E a Kodak não acreditou que isso pudesse virar. Ela achou que ela ia continuar vendendo filme fotográfico aí pro resto da vida. As pessoas continuam tirando foto, só mudou o jeito. Mudou o jeito de fazer. Inovação. Às vezes, nas empresas, mas vocês estão dando, né, case de grandes empresas e tal. Mas olha só, a pandemia acelerou. Em 2 anos, ela acelerou 6 anos de tecnologia. Sim. Hoje, na pandemia, e muitos que estão nos assistindo e ouvindo aqui, hoje, o produtor de alface, isso eu moro em Rolândia, né? Eu trabalho aqui. Produtor de alface lá de Rolândia, ele produz alface, ele produz manjericão, ele produz outras hortaliças lá, ele manda no WhatsApp. Essa semana eu tenho esses produtos. Você vai querer? Me mande uma mensagem. Você manda a mensagem, ele entrega na tua casa e paga no Pix. Então, não, mas vocês deram o exemplo do Netflix. Não, o produtor de alface já está fazendo isso. Eu tenho um menino aqui da nossa cidade, né, o Adriano Salgados, aí até um abraço para ele, se ele estiver assistindo a gente. Ele trabalha assim. Ele é um dos empreendedores ocasionais aí, né, que por necessidade entraram nisso, hoje virou o negócio dele. Então ele faz salgado e assim, ele vai sair, por exemplo, de manhã, ele já manda mensagem para a clientela, vou passar tal hora, tenho isso, isso e aquilo. E aí pega as encomendas e ele passa aqui, deixa, recebe da galera, faz o Pix. Então é isso, são coisas que foram implementadas através da tecnologia. Dá para fazer. O home office, né? Poxa vida, quando que eu ia trabalhar em casa, atender em casa? Então isso mudou o comportamento. Então no home office hoje, você vende, né, o setor de móveis,
Eu atendo aqui o pessoal de Arapongas aqui, né? O setor de móveis nunca vendeu tanto móveis de escritório e tal, quando vendeu agora. O home office, né? O home office. Então, olhar onde o movimento está indo, né? E a inovação está no detalhe. Né? O que a sociedade está exigindo e como é que eu consigo me adaptar. E assim, ó, pessoal, hoje nós estamos aqui com meu amigo Rubens Negrão, consultor Sebrae, né, empresário lá na cidade de Rolândia. Então, eu peço para você que nos siga nas redes sociais, né, nosso Instagram, SAFcast Oficial. Se você ainda não se inscreveu no canal, ó, clica aqui embaixo, se inscreve, tem o sininho, ativa a notificação para receber, né, todos os nossos novos episódios, você é notificado de que está indo para o ar também. Deixa seus comentários. Para a próxima semana, né, a gente vai ter também alguns assuntos, mas eu vou pedir para você agora, vai no nosso Instagram, vai ter uma caixinha lá de sugestões, qual assunto você gostaria de ouvir nos nossos próximos episódios. Então, faz isso para mim agora, ajuda a gente a construir cada vez mais um SAFcast melhor para você. Porque olha só, hoje aqui nesse papo de empreendedor, nós estamos aqui, que nem eu falei com o Rubens Negrão, né, você imagina, você que está pensando em empreender, uma consultoria que nem nós estamos tendo aqui hoje, que eu já anotei aqui, ó, a árvore de ideias. Isso aqui eu já vou implementar, Rubens, porque eu já quero saber o que o pessoal interno nosso aqui, os quase 70 colaboradores que a gente tem hoje, tem a agregar, porque às vezes tem, que nem nós falamos, tem ideias, tem inovações que acontecem aqui dentro. Mas, Rubens, assim, ó, por que implementar essas inovações dentro de uma empresa hoje, ela pode ser tão importante para o crescimento dessa corporação, dessa empresa? Eu acredito que a inovação hoje é o que vai fazer o diferencial, com essa tendência que a gente está indo. Mas por que isso pode ser um fato relevante para isso? A inovação, Jefferson, é assim, ela não é luxo, é uma necessidade. Porque cada vez mais a mão de obra está ficando mais cara, mais difícil. Então, a inovação é uma forma de fazer mais com menos. Quando se tem uma crise, que infelizmente muitas vezes há demissão, a última coisa que a empresa faz é demitir. Mas a última coisa que a empresa que demitiu vai fazer também é contratar. Porque ela aprendeu a fazer mais com menos. Então, se a gente observar as empresas que mais cresceram nos últimos anos, as empresas que conseguiram crescer de forma rápida, a inovação ela permeia todos esses resultados positivos. Então, esse é o ponto. O segundo ponto, se você quiser melhorar a sua margem de negócio, né? Se você quiser despontar dos concorrentes e fazer a sua empresa realmente ter valor para o cliente, participar da vida do cliente, a inovação também vai permear essa relação com o cliente. E a inovação, como eu disse, ela tem que ser o DNA da empresa, porque o sistema Toyota, como eu disse, está aí há mais de 70 anos, é você aperfeiçoar a melhoria contínua. Ou seja, cada empresa ela tem o seu modus operandi, então ela vai dentro daquilo ali, ela vai desenvolver e buscar dentro, que nem você falou da árvore de ideias lá, buscar coisas que ela possa realmente implementar e fazer com que esses processos cada vez sejam mais enxutos, mais menos custosos, menos onerosos para a empresa. E isso faz com que a empresa nunca fique na zona de conforto. Porque né? Quando um novo concorrente abre, é uma fatia do bolo que o concorrente vai pegar. E normalmente o pessoal que é os empresários mais antigos tem aquela situação assim, né? Mas abriu uma empresa nova na cidade no meu segmento. Não, mas a minha clientela é minha clientela. Eu falo que, na realidade, ninguém é dono do cliente. O cliente que é dono das empresas, porque o cliente ele tem o poder de abrir ou de fechar uma empresa. O digital, ele tornou também as empresas mais democráticas, porque, olha só, se a gente pegar, vou citar alguns nomes aqui, mas uma Magazine Luiza, olha a estrutura que é uma Magazine Luiza. Sim. Né? No Brasil inteiro, logística e tal. Ela concorre com qualquer loja Magazine
no tamanho da tela do computador. No virtual, que é a Magalu. No né? virtual. O celular de quem usa o Magazine é o mesmo tamanho do celular de quem usa o da loja do Rubens. Uhum, Né? O tamanho da tela do computador é o mesmo. uhum. Então, o digital, se você não pensar em agregar serviço para o cliente, a sua empresa vai virar um commodity. Você falar, não, mas a minha empresa sempre fiz assim. A gente visita várias cidades e conversa com bastante empresário. Já conversei com um senhor já ao longo aí dos seus 70, quase 80 anos. Ele tinha uma loja no centro da cidade. Sabe aquela loja tradicional do centro da cidade? Uhum. E ele falou, olha, nessa loja eu eduquei os meus filhos. Com essa loja eu comprei terrenos, comprei imóveis. E com essa loja eu sustentei minha família. Hoje, essa loja não paga a minha conta, né? Não paga a conta do funcionário. Uhum. Se eu não tivesse outras fontes... Na realidade, ele está tirando do que a loja deu para poder bancar a loja aberta. Exatamente. Então, vale, né, para muita gente, porque a sociedade muda. A gente está falando de uma sociedade que está envelhecendo, uma sociedade que nós temos aí casais, nós vamos ter uma boa parte de casais sem filhos, casais, né, de diversos formatos, né, de gênero, ideologia, e isso tudo vai demandar produtos e serviços específicos para cada situação. Então, se você não acompanha o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da tecnologia e para onde o mercado está indo, infelizmente está fadado a... Isso que você falou, você citou o Magalu, né? Mas você pode pegar, por exemplo, tem outras plataformas de venda no digital hoje. Quando a gente fala no Magalu, a gente está falando de uma empresa que ela compete com grandes cadeias, né, de eletroeletrônico, de eletrodomésticos, enfim. Mas tem, por exemplo, hoje situações. Hoje você entra na Shopee, que é uma plataforma de venda digital, então, você compra camiseta e deixa de comprar na lojinha do lado. Por quê? Porque às vezes o preço está mais competitivo, porque a qualidade está um pouco melhor. Então é isso, o digital, ele infelizmente ele criou o que era a tua concorrência local, ele fez virar uma concorrência global. Né? E aí, se esse empresário não inova, não busca tecnologia, não vai atrás de conhecimento, não se atualiza, ele está fadado aqui a desaparecer do mercado. É mais ou menos por aí, né? E na árvore de ideia que você anotou aí, mas como é que eu vou fazer? Vai ser uma ideia? O cara coloca 4 perguntas ali para a equipe responder. O que eu posso criar? Que produto ou serviço eu posso criar? Ou processo, né? Então, assim, o que eu posso criar? Produto, serviço, um processo, algo novo. O que eu posso extinguir? Matar dentro da empresa. Olha, isso aqui você está fazendo e está dando prejuízo e não está agregando a nada. O cliente, né? Às vezes a gente fala, né? Uma grande parte da economia é o comércio e às vezes o comércio tem aquela estante ali daquele produto que não vende, mas tem 1 ou 2 clientes que às vezes procura. Quanto aquilo ocupa de espaço? Aquilo, depreciação. Mas isso foi meu avô que colocou aqui quando ele abriu a lojinha e tem que ficar aí porque a família e às vezes está ali dando trabalho. Então, o que eu posso extinguir? Extinguir é o mais difícil. Né? O que eu posso aumentar? Né? O que eu posso aumentar assim, e melhorar? Né? O que eu posso aumentar e melhorar? E o que eu posso diminuir? 4 perguntinhas que respondidas com verbo, sempre respondido no verbo, né? No infinitivo. O verbo geração? Gera, exatamente. As coisas começam aí. Então, 4 perguntas para quem, né? Poxa, eu não sei por onde começar. Coloque essas 4 perguntas, estimulem a equipe, criem um programa de recompensa e começa a tratar essas ideias, que as coisas vocês vão ver vai começar mas a às mudar. vezes quem está assistindo a gente em casa aí pode estar pensando assim, não, mas eles estão falando isso porque a empresa já é bem sucedida, o Rubens já é empresário e é consultor lá do Sebrae e tal, mas essa inovação, quanto custa? Quanto custa? Como eu disse, a molinha na porta. Tem inovação que não vai custar nada. Né? Tem verdade, inovação né? que não vai custar
nada. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, que às vezes mudar a cor, e sabia que existe um estudo da psicologia das cores. Sim. Às vezes a gente vai num restaurante, o restaurante ele tem uma cor fria, né? É um cinza, é uma cor escura. É claro que tem restaurante sofisticado, que daí a gente está falando para um público bem nichado, que vai porque quer, né? Mas, de modo geral, restaurantes têm que ter cor quente, que estimula as pessoas a quererem comer, a quererem ficar no local, consumir. Então, às vezes, entender a cor do negócio, né, muda. Uma loja. Sabia que se você colocar um espelho dentro da loja, próximo a alguns produtos de lançamento, o espelho faz com que o cliente fique mais dentro da loja. O espelho faz com que o cliente queira se ver usando o produto, né? Então, um espelho, mudar o caixa de lugar, colocar o caixa no fundo, porque os mercados, a gente vai nos mercados, a padaria fica lá no fundo. Para fazer o cara circular por dentro do mercado. Né? Porque, pô, só vou vir aqui comprar um pãozinho, mas você tem que entrar no mercado, passar por um monte de gôndola. Vai levar mais umas 3, 4 coisas no meio do caminho. Né? Então, poxa, será que um layout, será que não dá para mudar o caixa de lugar? A maioria das pessoas entram pelo lado direito. Poxa, então eu vou colocar as novidades do lado direito, né? Para a pessoa sempre ver que tem novidade. Enfim, tem, né, ideias, formas de fazer que não custa nada, é uma questão de arregaçar a manga e vamos dar uma mudada. Às vezes é mudar um sofá de um lugar, mudar um ambiente, já dá uma outra área. Vitrine vende 70%. 70% das vendas vem pela vitrine. Então, aquelas, né, empresas que não trocam vitrine faz muito tempo, né, começa por aí. Fica a dica aí, se você é lojista, se você tem uma vitrine na sua loja e faz muito tempo que não renova essa vitrine, bora trocar essa vitrine constantemente, porque você vai ver que vai aumentar o seu volume de venda consideravelmente. Ô Rubens, como é que essa cultura de inovação, né, tem sido influenciada? O Sebrae tem alguma forma de influenciar isso? Você tem visto, né, de uma forma geral, não só através do Sebrae, mas existe hoje uma cultura de influenciar essas inovações? Temos Bom, o Sebrae tem um portfólio de soluções bem vasto para todas as fases da empresa, tanto na fase inicial, quanto aquela empresa que já está ganhando musculatura e empresas que estão já em estágio avançado, né, que até tem internacionalização, exportação de produtos. Para cada fase tem as suas necessidades. E a inovação, ela faz parte desde a ideia. Né? E é claro que se uma empresa muito grande e ela quer inovar, muitas vezes o processo... Tem empresas aqui da região aqui que tem uma revistinha, né? Cria o jornal da empresa. E fala ali, olha, qual foi a inovação, quem foi, né, os funcionários do mês e tal. Mas temos consultorias em todas as áreas, financeira, gestão de pessoas, produção, marketing e vendas, digital, pessoas, né, a digitalização da empresa, melhorias de processo, a área de meio ambiente. Agora a gente vem, né, também numa pegada de empresas que querem se tornar ambientalmente corretas, né, pensando na sustentabilidade. Temos, enfim, o Sebrae foi feito para o empresário. Então a gente tem soluções de diversos níveis e de todas as áreas no campo empresarial. Bacana, bacana. Olha só, depois dessa mega aula que tivemos hoje aqui com o Rubens Negrão, né, consultor de Sebrae, empresário em Rolândia, se você tem um sonho de abrir o seu próprio negócio e não sabe por onde começar, talvez hoje aqui nesse bate-papo saíram aí algumas respostas, algumas ideias, algumas dicas de como fazer isso. Tá? Então busque mais sobre conhecer o seu negócio ou a ideia que você tem. Tá? O Sebrae está aí para ajudar, o Sebrae está para orientar. Existem hoje formas, né? Você falou como que é a parceria que tem nos municípios, que é Nós Banco temos do a Empreendedor, Sala do Empreendedor, parceria com
prefeituras e temos também os pontos de atendimento ao empreendedor, que normalmente são parcerias que nós temos com as associações comerciais. Né? É isso aí. Então, você que tem, né, intenção, que tem ideia, que tem um sonho, que tem, né, vontade de empreender, eu falo sempre que o sonho e a realização têm uma diferença. No meio tem uma palavra chamada ação. Não basta sonhar, a gente precisa realizar, mas para isso sem ação não acontece. Então, vai atrás, busque, né? Tire mais dúvidas, pesquisa aí na internet e tenho certeza que o Sebrae vai estar lá de portas abertas esperando você para te ajudar a tirar o teu sonho do papel e realmente se tornar um empreendedor ou trazer alguma inovação para sarar a dor de alguém. Mas, Rubens, eu gostaria agora infelizmente, estamos chegando aqui no final desse bate-papo. Aqui o tempo passa e o pessoal não vê, e realmente é isso mesmo. Estamos finalizando aqui o nosso bate-papo. Eu queria que o Rubens deixasse agora aí para os nossos, né, telespectadores, as pessoas que acompanham o nosso SAFcast, né, uma mensagem em relação a esse nosso papo aqui sobre empreendedorismo, sobre inovação. O que o Rubens, consultor do Sebrae e empresário, poderia dizer para esse amigo que está lá em casa hoje pensando em empreender? Bom, no nosso país, às vezes a gente é o país do futebol, é o país do samba, e a gente tem como referência muitas vezes, olha, né, o meu filho ou os jovens, eu queria ser um jogador de futebol, eu queria ser um músico. E o nosso papel quanto a entidade que estimula o empreendedorismo é que os empreendedores sejam as nossas referências. Que os jovens, as crianças, queiram ser empreendedor, né? Olha, se espelhem nos empreendedores. E muitas vezes os empreendedores estão dentro, né, do nosso círculo de amizades, estão dentro da nossa cidade, porque são pessoas que empregam, contribuem para a economia do nosso país, e só por meio de empreendedores, pessoas e empreendedores, nós vamos conseguir desenvolver as nossas cidades e também o nosso país. Então, tenham empreendedores como referência para as suas vidas. É isso aí, Jefferson. Obrigado mais uma vez por disponibilizar o seu tempo tão solicitado, né, para estar aqui com a gente, colaborando, contribuindo aí com o nosso SAFcast. Né? Agradecer a Deus primeiramente, né, que sem Ele nossas vidas não são completas. Agradecer a minha família, agradecer meu pai, minha mãe, meus avós, né, finados avós, aos filhos, porque sem a família a gente também não é nada, não é verdade? E deixar um spoiler para você. Próximo episódio, quinta-feira que vem, 19h30. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, não clicou no sininho para receber a notificação, faz agora, não deixa para depois não, que você vai esquecer. Tá? No próximo episódio, a gente vai estar falando com o Dr. José Carlos, cardiologista da Clínica Grion, e nós vamos estar falando aí sobre assuntos importantes sobre o mundo da cardiologia. Então, vai falar lá sobre pressão, vai falar sobre coração, nós vamos falar de uma série de assuntos relacionados, Rubens, à questão cardiológica. Tem então, problema de coração, não, né? Chamar os homens, é a família da pressão alta. Da pressão alta. E ser empreendedor é viver sob pressão. Então tem que cuidar do coração, que é o nosso motor. Nosso motor, exatamente. Então espero você quinta-feira que vem, 19h30. Obrigado mais uma vez por fazer parte da vida, da história do SAFcast, por estar nos seguindo, por estar nos acompanhando. Até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Até lá!